Salve, salve, minhas feras! E aí, tudo na paz? Espero que sim. Então, hoje a gente vai continuar, certo, gente bonita? Falando aí de geografia, né? E agora a gente vai seguir com a situação aí da teoria da deriva continental. É um assunto muito interessante, tá? A gente vai tentar entender quem foi que formulou, qual a situação foi formulada, quais foram as ideias ali de quem formulou, tá? Tudo isso a gente vai ver nessa aula de agora, tá? Então, sem perder tempo, vamos embora. Então, essa teoria a gente chama também de teoria de Renninger, né? Renninger, na verdade, chama-se Alfred Renninger, que foi um alemão, né, que viveu aí nesse tempo, né, entre 1880 e 1930, né? Ele foi, na verdade, um climatólogo, também um geógrafo, e ele elaborou essa teoria, que a gente chama hoje de teoria da deriva continental, né, a partir de ideias, né, que ele começou a observar naquela época, até mesmo com relação à conformação ali, né, geomorfológica de alguns continentes, né, como se eles se adequassem e se encaixassem perfeitamente aí uns sobre os outros, tá? E aí ele acabou apresentando, né, formulando essa teoria e apresentando, na verdade, na comunidade científica, né, lá no ano de 1912, tá? Mas assim, ele apresentou suas teorias e levou total descrédito, né, das formulações que ele estava criando lá sobre a comissão científica, né? Na verdade, caçoaram dele, né? Não levaram a sério a teoria, mas que, na verdade, depois de algumas décadas, essa teoria dele foi reformulada, né? Voltaram a estudar a teoria, foi reformulada, e hoje a gente conhece essa teoria dele como a teoria das placas tectônicas, que é um assunto que a gente vai ver na aula seguinte. Mas aí, infelizmente, né, os cientistas verificaram, né, e aprimoraram essa teoria dele, infelizmente depois da sua morte, né, já que ele faleceu aí em 1930, e só depois de 30 anos do seu falecimento foi que deram crédito, né, à sua teoria, que foi muito bem, na verdade, elaborada, tá? Vamos lá. Então, ele, na verdade, reuniu aí várias evidências, né? Ele não tirou isso da cartola, mas as evidências que ele começou a formular em sua teoria foram principalmente essas três. A primeira é que ele começou a observar que o contorno dos continentes, eles pareciam se encaixar, né, como eu havia falado antes, como um quebra-cabeça. A gente tira como um grande exemplo aí a nossa América do Sul, que parece se encaixar perfeitamente com a África. A gente pode também tirar o exemplo aí da Índia, né, que parece se encaixar ali com a Ásia, né? E aí ele começou a observar essa formação, né? Além disso, também ele começou a viajar pelo mundo e aí ele foi encontrando fósseis de plantas e de animais que se assemelham, né? E que esses animais eles não poderiam ter se desenvolvido independentemente. Então, ou seja, em algum outro momento, ele acreditou que os continentes tiveram se unidos, né? E aí, justamente, houve nessa passagem desses animais e de plantas também. Outra situação também, né, que ajuda a confirmar essa teoria e que ele observou é a amostra de algumas rochas, né, em diferentes continentes, rochas aí semelhantes, com idade semelhante, características químicas também semelhantes. Ele começou a observar também nesses continentes, né, em diferentes continentes. Mas aí o grande problema do nosso amigo Weniger foi porque ele acabou não conseguindo comprovar ou dar mesmo uma explicação viável de como é que esses blocos, né, como é que os continentes, na verdade, se moviam. Então, por isso que ele levou um total de crédito da comunidade científica aí na época, tá? Mas, assim, a teoria dele, na verdade, ele fala da Pangeia, né, que há cerca de milhões de anos atrás, a Terra era formada por um único bloco, né, um único bloco continental, que ele chamou de Pangeia, certo? E que aí existia só um único continente e também um único oceano, que chamava-se, no caso, Pantalácia, tá? Então, à medida que o tempo foi passando, as placas elas foram se movendo, e aí não conseguiu explicar isso, e essas placas, ao se moverem, ao se mexerem, ao chegar a 250 milhões de anos aproximadamente atrás, a Pangeia, na verdade, ela se dividiu em dois outros continentes, né, que é a Laurásia e a Gondwana, tá certo? Então, aí depois se dividiram nesses dois continentes, e por fim, né, depois aí de cerca de 60 milhões de anos atrás, a Terra, né, nosso planeta Terra, com, na verdade, aí essa massa continental, ela se configurou, né, ou melhor dizendo, ganhou as configurações atuais que a gente conhece aí hoje em dia, certo? Mas, assim, essa explicação com relação a como é que os blocos se moveram vai se dar com a teoria aí das placas tectônicas, que foi a teoria baseada na teoria do Renning, que estudaram algumas décadas mais na frente, depois do seu falecimento, tá?
Mas é assim, por hoje seria só essa questão mesmo, tá? A gente só falou da teoria da deriva continental, né? A próxima aula vai ser sobre isso, então espero ter contribuído com um pouco de conhecimento para cada um. Muito obrigado.